Vamos abrir a Bíblia em sua primeira página, no livro de Gênesis. Por séculos, estes capítulos foram apresentados como a história sagrada e inquestionável da criação. Hoje, vamos fazer algo diferente. Vamos ler o que o texto realmente diz, sem romantização, e analisar as informações que ele nos apresenta. Começamos com Gênesis, capítulo 1. Aqui nos é apresentado um Deus cósmico que cria o universo de forma organizada e metódica ao longo de 6 dias. No primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas, chamando-as de dia e noite. O texto diz: "E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro." No segundo dia, ele cria os céus, separando as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. No terceiro dia, a terra seca aparece e sobre ela Deus ordena que surja toda a vegetação, ervas, sementes e árvores frutíferas. Aqui encontramos nossa primeira grande inconsistência lógica. O texto afirma que houve tarde e manhã por 3 dias e que as plantas foram criadas. No entanto, o Sol, a Lua e as estrelas, Sot, os corpos celestes que definem o dia e a noite e são necessários para a fotossíntese, só são criados no quarto dia. A pergunta inevitável é: como pode haver dias, tardes e manhãs sem um Sol? E como as plantas poderiam ter sido criadas antes da fonte de luz da qual dependem para viver? A narrativa continua. No quinto dia são criadas as criaturas do mar e as aves, no sexto dia, os animais terrestres. E, por fim, a humanidade. O versículo 27 é explícito. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Guarde bem esta informação. No primeiro relato da criação, o homem e a mulher são criados simultaneamente como o clímax da obra de Deus. A eles é dado o domínio sobre a terra. E assim termina o capítulo 1. Uma criação ordenada, com um problema lógico fundamental sobre a luz e o sol, mas com uma clara imagem de igualdade na criação da humanidade. Agora chegamos ao capítulo 2. E é aqui que a narrativa se torna abertamente contraditória. A partir do versículo 4, a história da criação recomeça, contada por uma tradição diferente, com um Deus diferente e uma sequência de eventos completamente diferente. Primeiro, o cenário. Gênesis 1 começa com um mundo coberto de água. Gênesis 2, por sua vez, descreve uma terra seca, onde ainda o Senhor Deus não tinha feito chover e não havia homem para lavrar a terra. São 2 pontos de partida incompatíveis. Depois, a ordem da criação. Lembre-se, em Gênesis 1, a ordem foi plantas, depois animais e, por último, homem e mulher juntos. Em Gênesis 2, a ordem é radicalmente alterada. Primeiro, Deus forma o homem do pó da terra sozinho. Depois, Deus planta um jardim para que este homem o habite. Então, por ver que o homem estava só, Deus forma os animais do campo e as aves na esperança de que fossem uma companhia. E somente no final, ao ver que nenhum animal era uma ajudadora idônea, Deus faz o homem dormir, tira uma de suas costelas e, dela, cria a mulher. As 2 narrativas não podem estar factualmente corretas ao mesmo tempo. Elas se contradizem diretamente na ordem dos eventos mais básicos. Uma delas, ou ambas, são mitos, não relatos históricos. Mas a contradição mais impactante é a social. Enquanto Gênesis 1 apresenta homem e mulher como criações simultâneas, Gênesis 2 estabelece uma hierarquia clara. A mulher não é uma criação primária, mas um ser derivado, feito a partir do homem e para o homem. Sua existência é justificada como uma solução para a solidão masculina.
É neste segundo mito da criação que a base para a subordinação feminina é textualmente estabelecida. No jardim, Deus dá uma ordem clara a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarde também esta promessa. Entramos no capítulo 3. Uma serpente, descrita apenas como o animal mais astuto, inicia um diálogo com a mulher. A serpente contradiz Deus diretamente, dizendo: certamente nem morrereis. Ela afirma que, ao comer o fruto, seus olhos se abririam e eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. A mulher come o fruto e o oferece ao marido, que come com ela. A consequência imediata é que eles percebem sua nudez e sentem vergonha. Eles não morrem. Quando Deus os confronta, eles se escondem. Adão culpa a mulher, que por sua vez culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. E agora, a promessa de Deus. Ele disse que morreriam no dia em que comessem. O texto deixa claro que isso não aconteceu. Adão viveria ainda centenas de anos. A serpente que disse, certamente não morrereis, falou a verdade. Deus, que disse, certamente morrerás, fez uma ameaça que não se cumpriu como foi dita. As punições que se seguem são, na verdade, justificativas teológicas para as durezas da vida. O homem é condenado a trabalhar com suor e sofrimento. A mulher tem sua dor de parto multiplicada e recebe uma sentença social devastadora. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui o texto é explícito. A dominação masculina sobre a mulher não é apresentada como uma falha social, mas como um castigo divino e justo. O patriarcado é, segundo esta narrativa, sancionado por Deus. Mas qual foi o verdadeiro motivo da expulsão? O versículo 22 revela o pensamento de Deus e é surpreendente. Ele diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O medo de Deus não era apenas a desobediência, era a competição. Ele continua, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Deus desta história expulsa a humanidade do Éden não por pura justiça, mas por medo de que eles se tornassem seus iguais, seres com conhecimento e imortalidade. O jardim é então selado por querubins e uma espada de fogo, não para punir, mas para proteger o monopólio divino sobre a vida eterna. Ao ler Gênesis 1 a 3, sem o filtro da fé, o que encontramos? Duas histórias de criação contraditórias, uma cosmologia pré-científica com dias sem sol, uma promessa divina que não se cumpre e um Deus que parece agir por medo de sua própria criação. Mais importante, encontramos a fundação textual para a submissão da mulher e a justificação do sofrimento humano como decreto divino. A questão que emerge não é se você acredita ou não, é se, ao analisar o que está escrito, esta parece ser a palavra infalível de um ser perfeito, ou uma poderosa coleção de mitos antigos, escritos por homens para explicar o seu mundo e talvez para moldá-lo segundo suas próprias estruturas de poder.